No filme dá pra ver, e na história real, ele foi obrigado a cantar pra um cachorro pra se redimir com a sociedade. Elvis criança. Então, vamos lá. Não, Elvis criança não, vou voltar mais ainda. Eita, Elvis mais ainda. Era gêmeo. E o irmão dele faleceu no parto. Olha essa informação Né? aí, pra quem não sabia. Pois é. Teve gente que disse que não sabia nada do Elvis ontem. Teve, né? Teve, Não, né? só essa informação já é bombástica para o sistema familiar. Exatamente, Né? Ele já ser faz um todo o gêmeo nosso link. e ele Sim. ter nascido e o irmão dele não. É. Isso Na verdade, ele foi o segundo. Ixi, O que morreu foi o ainda primeiro. é o primogênito, mais velho ainda. Aí fica um O pouco mais primogênito faleceu. complexo. Então, vamos guardar essa informação por enquanto para chegar lá na frente. E depois que isso aconteceu, a família ficou um pouco desestruturada. O pai teve uma grande quebra financeira e cometeu um, entre aspas, delito. Por que entre aspas? Julgamento. Mas ele vai preso. Mas ele... Vamos botar assim. Não ele vamos vai falar preso. sobre culpado. Não. A gente Não vamos O falar fato. culpado, mas O ele fato chegou a em ser si foi... Ele violento. infringiu, Vamos, foi julgado pelo isso, sistema peraí, e ele calma, foi preso. calma. Então, O medo de Calma botar- o julgamento. Julgamento. Calma o julgamento. Quem tá fazendo mediação, tá? Não As fui tutoras são elas, tá? não fui eu que julguei. Tá? A gente tá O que analisando A gente vai falar de fatos. restaurativo? Posso falar, Pode, gata? pode. O que acontece? Eles passam por um perrengue muito grande financeiro. Ele falsifica a assinatura no cheque para pagar o aluguel da família. Então, vamos botar assim um contexto. O que é maior? Você cometer um crime ou roubar uma melancia? Aí a gente não vai entrar nesse Entendi. julgamento. Mas é um crime. É um crime. Por isso que eu pergunto a questão. Porque não, Ele foi preso. Não negamos o crime, Entendi. mas assim, a gente também não vai avaliar... Não culpar por valores, enfim. Tá. Não vai avaliar mérito, né? Ó, tá então, bom pra assim, caramba aqui, viu? Tá. Enquanto elas falam do Elvis, eu conto. Ele vai preso durante 8 meses e o Elvis assume o papel de cuidar da casa, né? E também é outra informação importante na constelação familiar. Do Elvis. Estão constelando de o Elvis todo aqui, viu, mundo, gente? de todo gente. mundo. Vamos botar Começar a assim, de constelar o todo Elvis mundo. aqui. É porque isso Algumas impacta pessoas em todo podem o se sistema, identificar né? também, né? Isso impacta Não, sim, em todo o sim, sistema. sim. E ele cresce, depois o pai é solto, volta para casa. Ele cresce num bairro muito, muito pobre. E os contatos dele são com a cultura negra americana. E a influência musical dele vai muito por esse lado. Que na época era bem... Segregado, né? Segregado. Memphis era um estado muito assim. E isso influencia muito no aspecto rebelde dele. Porque eu tô pulando esses para chegar no rebelde. Perfeito. No aspecto rebelde dele. Porque ele era considerado muito rebelde por usar essa cultura que na época era muito desconsiderada. Então ele foi considerado muito rebelde por causa disso. O jeito de dançar, o jeito de cantar, o tipo de música. Então essa rebeldia dele era considerada muito grande nesse aspecto. Pulando um pouco mais para frente do filme, essa rebeldia foi o que levou ele, por exemplo, a se alistar. Porque ele foi pressionado a não cantar daquela forma, não dançar daquela forma. No filme dá para ver, e na história real, ele foi obrigado a cantar para um cachorro para se redimir com a sociedade daqueles passos que ele fazia. Dos passos que eu Cantar falo... para um cachorro? Para um cachorro. Literalmente Para um cachorro. Ele não tinha público. Era ele um cachorro. Ele cantando para um cachorro. Isso antes de se alistar. Sim. Isso antes. E aí, como ele... Mas ele já era conhecido nessa época? Já era conhecido. Já era conhecido, já. Já. E por isso... E esse era o problema político. Entendi. Entendeu? Virou um problema social. Entendeu? E antes disso, o que aconteceu? Aí foi isso. Então, para você se redimir, você vai se alistar. Ou você vai preso. Ou você vai preso, porque você se alistar, você vai no padrão social, você vai respeito àquela costume, aquela cultura do local. Mostra alguém falando isso pra ele, alguma instituição que era, quem era? Mostra ele no show. E aí o produtor dele falando assim, ó, você não pode dançar, você tem que cantar desse tal jeito. Você não pode mexer um dedinho. Não pode mexer um dedinho. Porque as pessoas que fizeram, né, O produtor. o produtor Isso. contando pra ele. Tá. Mas quem contratou o show falou isso pro produtor. A E polícia disse que leva ele pro show. E que se ele não fizesse segundo as regras, ele seria preso. Só que o produtor não contou que ele seria preso pro Elvis. Ele só deu a regra e falou, não dance, não faça. E é muito interessante no filme, porque é aquele momento cinematográfico, né? Ele com o microfone na mão,
tudo parado e a gente na expectativa. Ele vai ou não vai, Tá mandando né? eu parar aqui. Não. É porque isso aí que você vai falar veio antes. No carro, o policial virou pra ele: não mexa um dedinho. Não mexa um dedinho. Aí, aquela cena cinematográfica, todo mundo parado, naquela expectativa, Do que ele ele ia parado no fazer. microfone, ele mexe um dedinho. Aí ele faz Assim, assim. cara, de sacanagem. Ele mexe o dedinho e ó. Começa. Meteu bronca. É, menino. e aí Fez vem showzão. exatamente o lado E aí rebelde. vai de Ele lá. dança do jeito que não era pra dançar. Ele canta. Parece assim que a energia Parece que dele vai pra um potencializa. êxtase, né, naquela Exatamente. E aí, o que acontece no show? Num lugar que é segregado, tem o lugar dos negros, o lugar dos brancos, eles todos começam a dançar juntos e a polícia interfere porque eles não podem chegar perto um do outro. Então, assim, o momento da rebelião dele, de mudança, de mudar aquilo. Porque aparece muito nos shows ele frequentando, ele com B.B. King, ele frequentando essa cultura que foi tão forte para ele, e essa não aceitação desse padrão, e a mudança desse padrão. Até que saia nas notícias. Elvis Presley com B.B. King no lugar tal, escolhendo King, né? música. B.B. King. E de uma forma negativa. De uma forma inclusive. negativa, exatamente. Né? Essa rebeldia também, teve alguma parte na família? Da família, vamos voltar à constelação, né? Vamos lá para o início. O fato dele ter sido gêmeo e o primeiro filho não ter nascido, no primeiro show, a mãe já fala, em alguns shows, vários, a mãe já fala: Jesse está aqui conosco, Jesse está aqui conosco, que É o era o filho. irmão dele. Então, é aquela coisa, apesar do reconhecimento do irmão gêmeo, não foi vivido o luto. Uhum. Porque não deixou, não respeitou, não honrou, não fez o... Porque assim, o primeiro não nasceu, cumpriu a sua missão. Quando a pessoa é gêmea e o gêmeo não nasce, é como se ela vivesse por dois. Então, em 2 ou 3 momentos do filme, o próprio produtor fala: parece que tem 2 vivendo em você. Pelo jeito que ele dança, pela energia que ele tem. Então, isso mostra muito essa história do irmão gêmeo, pela constelação. Bacana. Quando o irmão gêmeo, você não... Vamos pensar assim, você está no útero com seu irmão. Bert fala que é o primeiro amor. É aquele irmão que está com você. O irmão não sobreveio, você vive pelos 2. Nossa. Então, sabe aquela coisa assim de eu acho que eu fui gêmea? Que você compra vários sapatos, roupas Compra tudo de dobradas, dois, compra né? tudo de 2. Come por 2, come vive por 2. eu Eu fui fui tudo gêmea. por 2. Eu fui gêmea, né? Esse Mas come aí por isso 2 me coloca uma identificou, pressão hein? muito grande nele, né? Isso bota uma pressão muito grande, que ele tem que viver por 2. E isso dá uma solidão muito grande. Várias vezes no filme, ele fala: eu me sinto muito só, mesmo estando cercado de pessoas. Porque tem sempre a falta, tem sempre a ausência. Entendeu? Então, é uma coisa muito forte. Uma coisa sobre os gêmeos, eu não estudei isso muito bem, mas eu tenho que citar, existe, Bert também defende, que um teste para saber se você foi gêmeo. Eu não me atrevo a falar Olha disso aqui, só, mas eu tenho que teste? falar que existe. É o que de perguntas? Olha, Será? eu posso até pesquisar mais e depois colocar. Mas existem testes no âmbito da constelação, alguns consteladores fazem, para saber se foi gêmeo. Porque diante essas características, né? Dessa solidão, de sempre uma busca de alguma coisa e não encontrar o propósito. Então, assim, existe a falta. E ele demonstra isso muito durante o filme. A solidão dele era muito profunda, né? E mesmo casado... E tem uma parte no filme, né, que ele tá sozinho no parque. parque e o Aham. produtor verifica assim: nossa, você tá no meio de tanta gente e você tá muito só. Muito só. E a própria esposa, a Priscila, fala no final. Sobre isso também. Você sempre parece muito triste, muito solitário, mesmo com família, com filho. Aparece no filme Graceland, né? Que era a casa dele, sempre muito cheia de gente, sempre com muita gente. E ele sempre sozinho.